eu agi do Espaço Energia Vital. Digo para você ser muito bem-vindo à minha casa. Deixa eu acender mais uma luzinha. Vamos ver se ajuda a iluminação. E estou aqui toda semana para falar sobre saúde natural, sobre naturopatia, porque eu sou naturopata. Desde 89 eu estudo e eu atendo pessoas que queiram se cuidar de forma natural, para o equilíbrio. E equilíbrio, saúde, não é apenas a ausência de doença. Aqui a gente foca na saúde, na construção da saúde, e a gente entende que saúde é um processo, e esse processo é uma construção. Estou aqui na minha casa no segundo andar. Se não tivesse uma boa base, se não tivesse um bom alicerce, não tivesse sido feito um bom projeto, não estaria aqui, não conseguiria vir ao segundo andar e não seria uma coisa sustentável. Assim é a nossa saúde. Quando a gente constrói, quando a gente planeja, a gente tem um resultado melhor. A gente colhe, quem planta, colhe. Se eu jogar boas sementes numa boa terra, eu vou colher. Com saúde é a mesma coisa. Nós estamos nesse mês de maio inteiro falando sobre skincare. Gi, mas o que skincare, cuidados da pele, tem a ver com naturopatia? Tudo, porque a nossa pele não é apenas a barreira que separa o externo do interno, meu corpo para o meio ambiente. A nossa pele, ela é um órgão. A nossa pele, ela nos dá sinais, ela nos mostra coisas o tempo todo. E outra coisa, a gente se vê o tempo todo no espelho. Então, se a minha pele não estiver satisfatória, eu vou acabar com a minha autoestima mais baixa. Então, tem tudo a ver em naturopatia, a gente cuidar da saúde da nossa pele, para a gente se olhar no espelho, gostar daquilo que a gente vê e estar com a nossa autoestima muito melhor. Então, eu venho falando várias coisas, a gente já falou sobre microdermabrasão, a gente já falou sobre o Guachá, a gente já falou sobre massagens, porque tudo isso é importante e é um processo que faz com que a gente fique com mais vitalidade. Já expliquei também para vocês que quando foram feitas as divisões dos folhetos embrionários, o mesmo folheto embrionário que faz a pele é o mesmo folheto do nosso cérebro. Então, tem uma relação muito grande de que o que eu passo na minha pele vai para a saúde do meu cérebro. E aí, como a gente usa cosméticos naturais, principalmente com os óleos essenciais, a gente tem o que a gente chama de efeitos colaterais, benefícios colaterais, porque eu posso, por exemplo, produzir um creme para o meu rosto, para trabalhar as marcas de expressão, por exemplo, mas eu posso colocar junto um óleo essencial que ajude para uma TPM, que ajude para eu dormir melhor. Por exemplo, se eu usar uma lavanda num creme, eu vou estar ajudando na questão de clarear a pele, da síntese de colágeno, mas também eu vou estar ajudando, se eu usar esse creme à noite, eu vou dormir muito melhor. E aí, é isso, é esse conjunto de coisas que a gente ensina as pessoas a fazerem. Eu estou aqui com a minha mão super hidratada, na aula das 6 horas da tarde, a gente usou esse creminho aqui, não sei se você consegue ver que ele tá um roxinho lindo, tá uma cor linda. E esse creme aqui eu fiz do zero, peguei a água, peguei os produtinhos e ele nasceu. E essa cor roxinha dele, de tom pastel, de cor de unicórnio, ela é totalmente natural. E esse aqui, como eu fiz, eu queria algo bem relaxante, eu fiz com o blend de óleos essenciais do Serenity e do Aroma Touch, que são altamente relaxantes. Mas esse creme você pode fazer ele sem a corzinha dele, que é natural, e sem o óleo essencial, e usar ele de base
de carreador de veículo para o óleo essencial. Então, você pode fazer um pote ou colocar numa bisnaga e usar ele de base para sua máscara de argila, para microdermabrasão, para o seu desodorante, que a gente usa tudo para fazer todas essas coisas. Nós usamos o creme base que nós vamos estar depois. Quem quiser pode adquirir a receita. E aí, nós temos um grupo de WhatsApp que a gente está falando muitas dicas sobre a questão do skincare natural. E eu vou falar também, não canso de falar, para as pessoas terem noção do perigo de quando você faz um preenchimento, de quando você aplica um botox, que tudo isso é uma carga tóxica que você está dando para o seu corpo. Então, eu sou da opinião que busque soluções naturais e deixe as coisas mais agressivas para último recurso, se você não conseguir mais nada. E eu quero dizer para você que a nossa pele, ela é um mapa do nosso corpo. Na medicina chinesa, eu fui 3 vezes para a China para estudar e fazer especialização. Uma das minhas especializações foi em cosmetologia. E lá na China, numa aula que a gente estava fazendo sobre a parte de skincare, eles não tratam simplesmente, olha, melasma você trata assim, acne você trata assado. Então ele falava assim, ó, se uma pessoa tem uma mancha, veja em que local do corpo que tem a mancha, local do rosto que tem a mancha, porque é alguma coisa do seu corpo dando mensagens para você. Em medicina tradicional chinesa, nós temos os meridianos no nosso corpo, que são canais de energia, mas nós temos o que eles chamam de microsistemas. Eles entendem que os olhos são um microsistema, as mãos são outro microsistema, as solas dos pés são outro microsistema, o abdômen é um outro microsistema e também o nosso rosto. Então, hoje, como nós estamos falando de skincare, eu vou estar falando para vocês sobre o mapa do rosto. Então, a gente estava lá na China e falava, ai, como você trata melasma? Ele falava, olha, você precisa ver a região em que aquele melasma está para tratar aquele conjunto de órgãos energeticamente falando. E é esse mapinha aqui que a gente usa. Então, para cada marquinha do rosto, então, por exemplo, sempre que uma pessoa tem olheiras, tem a ver com a energia do rim. Então, não adianta eu simplesmente encher de creme, querer que aquela pessoa use ácido e faça laser e faça um monte de coisa e não trate a energia do rim. Então, o meu convite para você é observe aonde estão as suas marquinhas, porque essas marquinhas estão trazendo uma mensagem para você. Então, por exemplo, a zona 1 aqui é a zona do intestino delgado. Então, se você tem aquele vinquinho que fica aqui assim, tem a ver com a parte de fígado e também com a parte do intestino delgado. Se você tem aqui, nesta região aqui, algum vinco, alguma marca, isso aqui tem a ver com a energia da bexiga. E muitas vezes não está ainda no órgão bexiga. Em medicina tradicional chinesa, os órgãos andam em pares, existe um órgão oco e um órgão cheio, então o rim anda junto com a bexiga. Então, quando a gente fala, olha, isso é disfunção do rim e da bexiga, eu sei que tem toda uma questão emocional por trás também, que é o metafísico que a gente sempre fala, e é da energia do rim e da bexiga. Aí aqui, o ponto 3, bem no meio da testa, tá vendo? Tem a ver com o fígado. Por isso que aquelas pessoas vincadas, a gente precisa tratar a questão do fígado dela. Então, não adianta você ir lá, fazer botox naquele local e não tratar a base. Sabe a história que a gente fala do iceberg? Que a gente enxerga só a pontinha, esquece de ver a base? Muitas vezes acontece isso. Então, observe no seu rosto aonde você tem as marquinhas.
A gente falou do ponto 3. Aqui, o ponto 4 tem a ver com a energia do coração. Nossa, gente, então significa que se eu tiver alguma coisa, eu tenho alguma coisa no órgão coração, uma doença do coração, a gente fala de energia do órgão coração, ok? Daí aqui, no ponto 5, tem a ver com a energia dos rins. Então, todas as pessoas que têm olheiras, a gente precisa cuidar da energia dos rins, principalmente porque a energia dos rins é o que guarda a nossa energia vital, nosso yin, que a gente fala da energia vital. Aí aqui no pontinho 6, que é bem aqui ao lado, que é a região onde dá às vezes pé de galinha, tem a ver com a vesícula. Então não adianta eu fazer preenchimento, laser e não cuidar da energia do fígado e da vesícula que andam junto. Tá aqui. Número 7, que é um pouquinho abaixo dos olhos aqui, tá vendo? Tem a ver com a região do estômago. Tanto que é bem essa região aqui, onde tá acabando o meu óculos. Se você algum dia tiver incômodos no estômago, faça pressão aqui nesse ponto, no meio da bochecha, porque você tá estimulando a questão do meridiano do estômago. Então, se você tem, às vezes, aquelas bolsas também, bolsa tem a ver com acúmulo de líquido, com retenção, então tem a ver tanto com o rim, como com o estômago também, que é a região 7. Daí, a gente vai para a região 8, região 8 tá aqui, nessa região aqui das bochechas, que tem a ver com a energia do pulmão. O pulmão, na medicina chinesa, rege a nossa pele. O pulmão anda junto com o intestino grosso e é o que rege a energia da nossa pele. Tanto que sempre que eu quero tratar alguma coisa de pele, uma coceira, uma acne, eu vou tratar da energia do pulmão. Eu sempre indico que as pessoas usem o óleo de eucalipto, o mix da respiração, que ele ajuda muito aqui. O 9 tem a ver com a questão do intestino grosso, quando você tá vincado aqui, se aparece mancha nessa região, tem a ver com o intestino grosso. O 10, que é bem aqui no queixo, tem a ver aqui com a parte de baço que a gente fala, os lábios tem a ver com a energia do baço e do pâncreas. O baço e o pâncreas são os órgãos da preocupação. Então, se você anda muito preocupado, se você anda muito aflito, você vai ver, pode ser que você tenha alguma coisa aqui nos lábios, nessa região também, porque é a região da energia do baço aqui também. E aqui no nariz, a região do pâncreas também. Então, sempre que você tiver alguma manchinha, alguma marquinha na sua pele, olhe nesse mapinha para se observar melhor. E aí pensar que quando a gente faz um bom skincare, e um bom skincare eu faço pelo menos a cada 2 semanas um microdermabrasão, eu faço pelo menos uma vez por semana máscara de argila, eu tento fazer pelo menos todo dia uma aplicação de algum creme, um sérum, gente, eu vou ser sincera, eu não consigo fazer todo dia aquele skincare lindo, tem dia que eu tô tão cansada que eu pego lá o meu hidrossol de rosas, coloco, passo Claricalme no umbigo e falo, e tá tudo bem e tá tudo certo. Mas quando você tá animado, empolgado, eu vou lá com jasmim, com o sérum e passo com a chá. Se a gente tem esse mapinha aqui, lembra que o Quachá a gente passou no rosto todo? Você está estimulando todos esses pontinhos aqui, todas essas zonas energéticas do seu organismo. Então, quando a gente faz o skincare, não é só para tá linda, a bochecha lá na lua e etc e tal. É para você se olhar no espelho, se sentir bem, é para você estimular o seu corpo, se eu estimulo esse pedaço aqui da pele, todo o meu corpo vai ser naturalmente estimulado. E quando eu uso, por exemplo, a máscara de argila,
eu tô não só desintoxicando aqui o rosto, mas eu tô desintoxicando o meu corpo como um todo. Quando eu uso aqui, por exemplo, um óleo de gerânio, eu tô trabalhando aqui no meu corpo, mas eu tô trabalhando na minha face, mas eu tô trabalhando também a minha parte hormonal. Então é importante entender que em naturopatia a gente fala da parte do skincare, porque é legal a gente se olhar no espelho e gostar do que a gente vê no espelho, mas a gente entende que a pele é um órgão muito importante. E quando eu vou estar cuidando desse órgão, naturalmente todo o meu sistema eu vou desencadeando coisas positivas. Se você está no nosso grupo de WhatsApp, você vai receber esse mapa com a legenda, com todos os meridianos que eu tô falando aqui para você conseguir entender melhor e tá olhando quando você tem alguma manchinha, alguma marquinha, para ver o que você pode fazer. E aí, de novo, vamos tentar deixar botox, ácido e etc. para uma última hipótese e evitar isso. Gente, tem muitas pesquisas que estão mostrando casos de demência de pessoas que faziam aplicação de botox. E todo mundo, o que acontece? Você faz a aplicação do botox, o primeiro dura 1 ano. Depois você vai ter que 1 ano fazer de novo uma nova aplicação. A segunda aplicação dura 6 meses. E dali 6 meses você vai ter que fazer outra aplicação. Dali a pouco dura 3 meses. Eu não vejo sentido para você cuidar da sua estética, você colocar uma toxina que é diferente de uma pessoa que precise fazer aquela paralisação. O botox paralisa, gente. Olha o perigo disso. Outros estudos que eu tava vendo, que isso eu vou estar colocando lá no grupo também para vocês verem, esses preenchimentos que fizeram preenchimentos em coelhinhos, fizeram teste com eles perderam 50% da musculatura. Então, olha o perigo disso, da gente fazer uma coisa assim, radical, que muitas vezes você não vai conseguir reverter. Agora, se eu consigo fazer um skincare natural e vou estar toda semana estimulando a minha pele, todos os dias colocando alguma coisa, faz muito mais sentido. E você não vai precisar danificar o seu organismo. Tem uma lei da homeopatia, eu sou formada em homeopatia. Tem uma lei da homeopatia, as duas principais leis da homeopatia é a lei de Hering e a lei de Arndt-Schütz. E uma das leis fala assim: se eu dou um estímulo forte no órgão, ele vai me dar uma resposta fraca amanhã. E se eu dou um estímulo fraco no órgão, que é o princípio da homeopatia, ele me dá uma resposta forte amanhã. Então, isso significa que se todo dia eu fizer um pouquinho, eu vou lá na frente ter um resultado muito maior. Já se eu faço alguma coisa muito forte agora, a probabilidade de lá na frente eu ter um efeito negativo é muito grande. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado. E aí, o nosso corpo conversa com a gente o tempo todo, a nossa pele conversa com a gente o tempo todo. Então, começa a observar, apareceu alguma manchinha, alguma espinha, olha a parte do corpo, vai lá no mapinha e começa a ver o que mais você precisa cuidar. Porque aqui a gente trabalha também com os moduladores frequenciais. Nós somos feitos de energia, nós somos feitos de vibração. E o nosso corpo tem a capacidade de auto-organização, a capacidade de levar o nosso organismo ao estado de coerência. É possível isso, se eu der as fórmulas certas, as informações certas. Se você estiver assistindo na TV, você está aqui no Instagram, você está no YouTube, você quer assistir um vídeo da Gisele, você tem que ir lá no canal da Gisele. Não adianta você digitar lá qualquer canal, o canal da TV Globo, por exemplo, e falar, nossa, que Instagram burro, não está mostrando o canal da Gisele, que eu quero ver, se você não está sintonizando.
Então, tudo em naturopatia, e a naturopatia, às vezes as pessoas estranham que falam assim, nossa, Gi, mas você cuida da pele, você cuida do cabelo, a naturopatia cuida da parte emocional? Sim, porque nós enxergamos um ser humano. A gente não é compartimentado, não tem a gavetinha do fígado, a gavetinha da emoção, a gavetinha da parte hormonal. Então, uma pessoa quando vai fazer um atendimento em naturopatia, que a gente numa primeira consulta às vezes fica 1 hora conversando para puxar o histórico dessa pessoa, e aí pode ser, um conjunto de coisas que eu falei, você veio aqui para cuidar da menopausa, mas vamos também a uma consequência que a sua pele fique mais bonita, que você se cuide dessa forma, que isso é o que eu chamo também de vida essencial. Uma vida essencial é você evitar ao máximo os químicos, evitar ao máximo os sintéticos, porque o nosso corpo entende aquilo que é natural, e ele gosta daquilo que é natural, e ele já não gosta muito do que é artificial. Eu, por exemplo, não tenho mais usado perfume. Os meus perfumes são os meus óleos essenciais. E é interessante porque às vezes vem o cheiro de perfume para o meu nariz agora tá agressivo aquilo lá. Eu acabo espirrando, se alguém borrifa algum perfume, algum cheiro sintético, já não é agradável, é agressivo e eu acabo espirrando. É muito interessante isso, porque o corpo ele vai acostumando. Então, a gente tem que tomar cuidado com os estímulos que a gente dá. Então, quanto mais eu dou do estímulo natural, o meu corpo gosta, ele volta para as origens dele, ele vai ficando mais feliz e ele vai me dando uma boa resposta. Já se eu vou dando só um estímulo sintético, ele também vai se acostumando, porque o nosso corpo ele não é vilão. Às vezes tem um livro que chama O Câncer Não É Uma Doença, é um mecanismo de sobrevivência. A gente estuda isso na parte de homeopatia, porque é um sistema de sobrevivência. Então, o corpo não é vilão de formar uma bereba, de formar uma coceira, de formar nada. Ele tá fazendo o seu corpo reagir, fazendo o seu corpo jogar a toxina para fora. Muitas vezes, aqui na parte, ocidental, eu tenho uma bereba na pele, eu coloco um corticoide, o dia seguinte tá lindo, sumiu a bereba e tá tudo bem. Em naturopatia, em medicinas chinesas, medicinas ancestrais, tá com bereba na pele, que bom! Seu corpo tá tendo capacidade de jogar essa sujeira para fora, de colocar essa toxina para fora, para o seu corpo se auto-organizar. Então, quando a gente fala do skincare, não é de uma forma vazia, não é de uma forma banal, é para você se olhar no espelho, para você se sentir bem, para você gostar do que você vê e você promover, cuidar da sua construção de saúde também pelo seu skincare. Por isso, quando a gente usa esse mapa, entende que os sinais que o nosso corpo nos dá e que o nosso rosto nos dá tem a ver com a construção da saúde, e quando você faz um atendimento em naturopatia, a gente vai olhar tudo isso, vai olhar como tá a sua língua, vai olhar como tá a sua pele, como tá a textura da sua pele, a cor da sua pele, os pontinhos, para eu estar sabendo, porque o seu corpo tá mostrando para mim todas as partes que eu preciso trabalhar mais. Então, entende que quanto mais você der de estímulos suaves, de estímulos naturais, mais o seu corpo vai gostar. Pensa num veneno, pega um veneno de rato. Você fala assim, se todo dia eu tomar um pouquinho, eu não vou morrer? Uai, mas se todo dia você tomar um pouquinho, você vai intoxicar o seu corpo. E às vezes, daí você fala assim, que menina louca, falando de veneno de rato aqui. E às vezes você tá passando na sua pele uma coisa que é muito mais forte e pior do que um veneno de rato. Então, atenção no que você passa na sua pele. Atenção em cremes caros, que às vezes você paga super caro e ali só tem sintético, só tem petrolato que desliga, são disruptores endócrinos, desligam as suas glândulas endócrinas. Quanta gente que a gente tá vendo com problemas de tireoide, tireoidite de Hashimoto, cistos, nódulos na tireoide.
Porque a tireoide está muito perto aqui do meio ambiente. No Congresso de Medicina Ecológica eles estavam falando disso já lá em 2009. Eles falaram, gente, o que vai aparecer de gente com problema na tireoide? Porque ele está muito perto do ambiente e as pessoas estão intoxicadas também. Então, o cuidado com o que a gente come, com o que a gente bebe, o que a gente passa na pele é muito importante. O meu tempo já está dando. Lá no nosso grupo de WhatsApp, vou passar o mapa com a legenda para você e eu espero realmente ter inspirado para que você entenda que é possível você cuidar da saúde do seu cabelo, da sua pele, das suas unhas. Hoje, lá na aula de yoga, a gente usou esse creminho aqui, que foi super aprovado, elas adoraram. E a gente lá massageou tudo, as nossas mãos, as nossas unhas, porque skincare, pele, é também as nossas unhas, as nossas cutículas. Então, tudo isso é para que eu dê um estímulo mais saudável e natural para o meu organismo e que eu consiga tirar acúmulo tóxico do meu corpo. Eu espero ter levado essa mensagem para você. Se você não está no nosso grupo de WhatsApp que chama Escola de Saúde Natural, eu convido para que você esteja, porque lá eu sempre passo conteúdos e você vai aprender mais, porque aqui nós queremos formar curadores do lar, alquimistas do seu lar, para a pessoa entender que ela pode ter uma vida mais leve, uma vida mais suave, uma vida com menos toxina. Não vou dizer que a gente nunca vai ter toxina, não tem como, nós estamos aqui vivendo no planeta Terra, mas você consegue desintoxicar mais o seu corpo, promover e construir saúde natural. Eu agi do Espaço Energia Vital daqui, invoco para você bênçãos de paz, amor, saúde, equilíbrio. E quando a gente se cuida de forma natural, a gente tem mais disso pra gente. Quero você comigo nesse lindo movimento. Desejo que você tenha uma linda noite, um lindo dia, uma linda vida. E agora para você, eu digo tchau. Entra lá no nosso grupo que a gente tem muita coisa legal. Um beijo. E esse final de semana eu tô num congresso de fitoterapia, de fitocosmetologia, então fiquem atentos porque eu vou estar colocando um monte de novidade. Um beijo para vocês e ótima noite.